aqui na sua rádio preferida, Encontro com a Vida. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, verso 14. O programa Encontro com a Vida é uma produção independente do projeto missionário Eslon, fortalecendo vidas em Cristo. Já estamos de volta para a segunda parte desta série. Ontem aprendemos sobre a figura de linguagem antropomorfismo, usada na Bíblia para descrever a ação de Deus. E vimos que quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem, isso significa que ele comunicou vida ao ser humano por meio do seu espírito. E hoje vamos aprender no que este sopro produziu no homem. Hoje com o tema Alma Vivente, resultado do sopro divino. Uma noite pode parecer não ter fim. A tristeza, as lágrimas, o desânimo, tudo se move contra você. Mas num momento de paz, você ouve uma palavra que renova a esperança e faz o seu coração bater mais forte. Ouça a palavra de Deus. Voltando ao texto de ontem, Gênesis 2, verso 7 diz: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. O texto encerra dizendo: E o homem se tornou alma vivente. Isso significa que 3 dimensões surgiram nesse momento. Vida física, o corpo. O corpo começou a funcionar. Em Salmos 139, verso 14 diz: Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. E 2, vida mental, alma. A consciência despertou. Inteligência, criatividade, raciocínio. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Provérbios 20, verso 27. E vida espiritual, o espírito. Relacionamento com Deus, sensibilidade moral, capacidade de adorar. Jó 32, verso 8 diz: Mas certamente há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso a todos dá entendimento. Esse sopro, que é o Espírito de Deus, colocou no homem valor, propósito, identidade e a imagem e semelhança de Deus. Disse Deus: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, verso 26. Já vimos que Deus não é matéria, não tem corpo biológico. Então, como o ser humano é a imagem e semelhança de Deus? A expressão é espiritual, moral e funcional, não física, não biológica. Jesus afirmou claramente que Deus é espírito, João 4, verso 24. Logo, a imagem de Deus não está no formato do corpo, mas no caráter. A palavra imagem era usada para descrever um representante do rei. A palavra semelhança indica que fomos criados com capacidade de refletir o caráter divino. Justiça, bondade, santidade, amor, verdade. Tudo isso são características de Deus, refletida no homem. Mas, atenção, embora todos possuam o Espírito que Deus deu na criação,
Isso não significa que o ser humano automaticamente reflita a imagem de Deus. Para isso, é preciso que o espírito humano esteja alinhado com o Espírito Santo. Paulo declara: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E também, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9. Por isso, o apóstolo Paulo aconselha: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5, versículo 16. Deus fez o homem perfeito, santo, justo e bom, assim como ele mesmo é. Mas aquele anjo rebelde, a antiga serpente, o Deus desse século, através do pecado, distorceu a imagem de Deus no ser humano, mas não apagou completamente. Mesmo pessoas que não têm relação viva com Deus ainda conservam traços do Criador: bondade, compaixão, capacidade de amar. Paulo chama esse estado de homem natural. 1 Coríntios 2, verso 14. Porém, embora haja traços da imagem divina, Jesus foi claro: quem não nascer do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículo 5. É aí que entra o novo nascimento, o batismo do Espírito Santo. Com a entrada do pecado, o ser humano passou a carregar, além da natureza espiritual, uma natureza pecaminosa. Paulo descreve essa herança como a lei do pecado que habita no homem. Romanos 7, versículo 23. E ele lista as obras dessa natureza caída: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Os que praticam tais coisas, disse Paulo, não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, versos 19 a 21. Quando Deus criou o ser humano, ele tinha uma única natureza, a natureza espiritual. Mas quando estendeu a mão ao pecado, a humanidade passou a carregar dentro de si dois princípios em conflito: a lei do pecado e a lei da mente. E esse é o tema que iremos estudar amanhã. Mas hoje eu te faço um apelo, amigo ouvinte. Deus nos criou para refletir sua imagem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. É esse caráter restaurado que ele levará para o céu. Por isso está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 16. E segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. A imagem de Deus deve ser restaurada no homem. A obra da redenção é restaurá-lo à perfeição em que fora criado, a trazer de volta a alma ao estado original, para habilitá-lo a refletir novamente a glória do Criador. Está escrito no livro Patriarcas e Profetas, página 595. Amado ouvinte, ore comigo esta oração de entrega a Deus. Bondoso Deus, Tu me criaste para Ti, para refletir Teu caráter e Tua justiça em minha vida. Então, meu Pai, assume o que é Teu,
toma meu coração e minha mente em tuas mãos, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor meu Deus e Redentor meu. Em nome de Jesus. Eu volto amanhã para dar continuidade a esta série toda especial, onde iremos falar sobre a lei do pecado versus a lei da mente. Você ouviu Encontro com a Vida, que volta amanhã. Até mais.